Hoje eu tô aqui com uma presença super especial, meu amigo Dark do canal Santuário Gamer, vou deixar o canal dele aí nos cards, pra gente conversar sobre um tema que eu puxei lá no meu Instagram, vocês me ajudaram a encontrar esses games. E é uma lista de 5 jogos que deveriam ganhar uma sequência e ainda não ganharam. O que você acha sobre isso, Dark? Tem muito jogo que acaba ficando no limbo e tem muitas oportunidades para serem desenvolvidas continuações maravilhosas. E eu não sei por qual motivo as produtoras acabam deixando eles de lado. Pois é, eu fico também muito intrigado porque assim, envolve muitos, como posso dizer, muitos fatores, né? Se o jogo vendeu bem, se a crítica foi positiva com relação a ele, se os fãs estão realmente querendo uma sequência, porque não é só a desenvolvedora querer também, né? Eu acho que tem muita coisa envolvida, ou então se a história teve começo, meio e fim, né? Tem jogo que não tem como de sequência porque acabou. Só que o buraco é muito mais embaixo, porque a gente também tem na cabeça 5 jogos que não deveriam ter ganho uma sequência, mas isso é assunto para outro vídeo. O assunto dessa vez é 5 jogos que deveriam ganhar uma sequência, e eu acho que a gente deve começar por um que a gente concorda, que no caso é Heavy Rain da Quantic Dream. Inclusive o Dark tem toda uma fica na cabeça que eu acho bastante intrigante. Claro que dá pra melhorar, claro que dá pra, né, colocar bastante coisa aí pra deixar um pouquinho mais parruda essa história. Mas aí, Dark, conta aí pra eles a sua fica envolvendo Heavy Rain 2. Meu Deus, isso dá assunto para um segundo vídeo, né? Terceiro, quarto, vamos lá. No final canônico de Heavy Rain, o Ethan e a Madison, que são dois dos personagens principais, eles não ficam juntos. O Ethan, ele se muda pra uma casa nova com o filho, o Sean, que acaba vivo, e a Madison acaba se tornando uma escritora de sucesso. No epílogo da Madison, aparece um personagem que não mostra o rosto dele e desafia a Madison. Aquele que aparece na comitiva de imprensa onde ela tá assinando os livros, Sim. não é? Uhum. Aparece esse personagem e parece que ele tá desafiando a Madison pra um próximo jogo, pra um próximo desafio, um próximo... Tipo, eu duvido que você consiga desvendar esse mistério. A minha teoria é de que a Madison, ela tenha ficado com o Ethan no meio da trama, o Ethan não tenha perdoado ela por ela ser uma repórter, e a Madison acaba estando grávida. E ela ainda não sabe disso, mas a pessoa que tá desafiando sabe, e ela quer ver até onde a Madison vai pra proteger o filho dela. Mas assim, a gente vê mesmo, né, que ela e o Ethan, caso o jogador decida, eles têm uma relação sexual lá, ela pode ter ficado grávida do Ethan. Imagina como isso daria pano pra manga com Heavy Rain 2, sabe? Tipo, ele engravidou a Madison, que vai ser testada pelo copycat do Origami Killer. Cara, daria uma história interessante, no mínimo. Claro que tem muita coisa aí que pode melhorar, claro que tem muita coisa aí a ser inserida, mas olha, eu pagaria pra ver essa sequência. Outro jogo que vocês comentaram bastante na foto foi Horizon Zero Dawn. É um jogo de sucesso que eu tenho certeza que a gente não deve demorar pra saber de uma continuação, até porque existem rumores envolvendo até mesmo a dubladora da Eloy, que é a mesma dubladora da Chloe de Life is Strange. O final foi extremamente aberto, a gente tem o Hades lá correndo por aí, solto no mundo, então eu acho que não tem nem muito o que dizer. Quem jogou sabe que a ponta solta é gigantesca, o jogo fez um tremendo sucesso, deu muito dinheiro pro cofrinho da Guerrilla Games, da Sony. Eu tenho certeza que vai ganhar uma continuação e provavelmente deve acontecer lá no PlayStation 5, na próxima geração. E o Dark tá fazendo a linha bicha muda nesse momento porque ele não jogou Horizon Zero Dawn, né? Sorry, Eloy. E eu dando spoiler doidado aqui, né? Do final do jogo, se um dia você jogar, você já sabe o final. É que a internet caiu quando começou a falar, tipo, próximo. Então. O próximo jogo da nossa lista é provavelmente um dos jogos mais aclamados para continuações, inclusive já há rumores de desenvolvimento do segundo jogo da franquia, que é o Bully. Bully foi um grande sucesso de PS2. É polêmico pra caramba também, né? Bem polêmico. Foi banido no Brasil, inclusive. Em relação à violência contra pessoas na escola, o bullying... Contra o bullying em si, né? Eu acho que é um tema muito delicado, principalmente quando a gente para pra pensar que por mais que não seja um jogo direcionado pra adolescentes, os adolescentes acabam jogando e infelizmente tem gente sim com cabeça fraca que acaba sendo influenciada. Isso é culpa da desenvolvedora? Não, é culpa dos pais. No final de Bully, a gente tem um final legal, um final bem desenvolvido, mas como... Você terminou Bully? Terminei. O Dark é oficialmente a única pessoa que eu conheço na minha vida que terminou Bully. E é muito bom mesmo. Mas mesmo com o final, tipo, com o jogo com início, meio e fim, há pano para um desenvolvimento de uma segunda história, que seria o próprio... Esqueci o nome dele. O Dark, esqueci o nome dele, eu vou botar o nome dele na tela. Dá pra desenvolver uma história com ele indo pra faculdade, desenvolvendo novas amizades, desenvolvendo novos contatos, desenvolvendo atividades novas pra
para desenvolvimento do personagem. E eu acredito que dava sim para desenvolver um Bully 2 com o personagem do primeiro jogo, ser aproveitado, novas histórias. Até porque a gente sabe que a faculdade é uma fase bem difícil da vida acadêmica de uma pessoa e dá sim para fazer uma boa continuação desse jogo. Eu já acho também que dá pra ir pra linha de raciocínio de como a Rockstar trabalha com os jogos deles, sabe? Porque por mais que eles façam sequências, eles não são exatamente sequências, porque dá pra ver que como sempre tem um intervalo gigantesco de um jogo pra outro, eles procuram fazer jogos pensando nas pessoas que não jogaram aquele primeiro, mas vão jogar esse segundo, e não importa o que aconteceu no primeiro. Então eu acho que pode ir pra linha antológica também, sabe? Um outro personagem, um outro colégio, uma outra história, que talvez se conecte com a do primeiro, o que é comum, né, na franquia GTA e Red Dead Redemption, por exemplo. Mas, sim, eu acho que é um jogo que também tem que ganhar uma sequência, e pelos rumores, eu sinto que tá próximo. Sério mesmo, eu sinto que tá acontecendo, a gente não sabe exatamente o que, mas não deve demorar pra gente saber. Afinal, Red Dead Redemption 2 já terminou, já falaram sobre a produção do GTA 6, o que vai demorar bastante ainda pra sair. Eu acho que o intervalo entre um e outro, um Bully 2 se encaixaria muito bem. Agora uma franquia de terror que divide bastante opiniões, The Evil Within. Você conhece The Within? Com certeza. Você jogou os dois? Não joguei. Você não jogou o 2? Não joguei o segundo. Me julgue. Meu Deus, o 2 vai levar tanto a história, o gameplay, sério, o 2 assim tá no meu coração, porque o primeiro tem uma história maravilhosa, uma história excelente, só que eu acho que é uma história que se daria muito melhor num livro, porque eu achei o gameplay extremamente quebrado e mal trabalhado. Eu sei que isso é polêmico, porque o jogo tem muitos fãs que defendem a abordagem que o Shinji Mikami trouxe pro game, mas eu sou uma das pessoas que não gostou tanto assim. Talvez eu seja ruim? Talvez. Mas no The Within 2 melhoraram muito isso, o jogo ficou parecido até com uma mescla entre The Last of Us e Resident Evil Revelations 2, sabe? O gameplay, assim. É bem nessa linha. Os ganchos que ele deixou pra história são excelentes, sabe? O que vai acontecer com a Kidman daqui pra frente é uma incógnita, sabe? Tem toda a Mobius que tá por trás dos acontecimentos, enfim, sabe? Daria pra virar um Resident Evil da vida, cheio de continuações, com novos personagens, com novos ataques acontecendo a pessoas inocentes. É cheio de conspiração, e eu gosto de história com conspirações, não sei você, mas é um game que eu gostaria muito de ver uma continuação mais puxada pro terror, porque por mais que eu goste muito do The Within 2, eu sei que ele perdeu um pouquinho do terror, foi um pouquinho mais na atração, e voltar pra raiz do terror nesses games, pra mim é sempre bom. Em relação ao The Within 2, eu já achei que o The Within 1 deixou muitos ganchos pra uma continuação. Certo. E tu já tá me falando que The Within 2 deu ganchos pra uma terceira, eu já tô colocando ele na minha lista de prioridades pra esperar talvez uma continuação desse jogo, assim, né? E ao mesmo tempo, a gente tem o Ruvik, que foi esquecido no churrasco, sabe, em The Within 2. Ele não tem nem nada que remeta ao Ruvik. Claro que tem as referências e tal, mas a história não é a continuação da história do Ruvik. E eu acho que, pra mim, ele é tipo um Wesker da franquia, sabe? Se a gente comparar com Resident Evil. Que a história, querendo ou não, uma hora vai girar em torno do que ele fez, sabe? E eu tô curioso pra ver isso, eu espero que a Bethesda dê um jeito de trazer logo essa continuação, porque eu preciso saber o que aconteceu com o Ruvik. Mais uma vez o Dark vai fazer a bicha muda aqui nesse top 5, porque o quinto jogo dessa lista ele não jogou, eu tô muito decepcionado, porque deram na Plus, deram a DLC na Plus, e o cara não jogou, como assim? Eu tô falando de Infamous Second Son. A franquia Infamous acabou meio que virando antológica, o que faz com que uma continuação não necessariamente vá trazer o Delsin de volta, ou a Fett, coisa do tipo. Só que é uma história muito rica, é um jogo muito divertido, sério mesmo, gente. É um jogo que... Você viu Homem-Aranha, né? Sair por aí, soltando teia e voando pelos prédios, não é extremamente relaxante? Infamous tem a mesma pegada, sabe? De você ficar usando seus poderes pra se divertir na cidade e lutar contra os inimigos, avançar na história. É um jogo que, honestamente, eu gostei bastante. E o Second Son é lá do início do PlayStation 4. A gente tá já no final do PlayStation 4 e não teve uma sequência da franquia Infamous. Eu imagino que se for ter, vai ser logo na próxima geração, PlayStation 5, e eu não vejo a hora disso acontecer, porque a história também é muito rica, tem muita coisa por trás, tem muita conspiração. Como eu falei, não precisa necessariamente continuar a história do anterior, mas é um jogo incrível que merece sim atenção, merece sim continuação. E se você não jogou, pelo amor de Deus, vai jogar esse jogo agora, ele é obrigatório para quem tem um PlayStation 4.
E o Dark quer fazer um bônus point aqui, né, pra inserir nesse top 5, pra não virar top 6 a gente chama ele de bônus. E aí, qual jogo é? Tem um jogo que eu joguei no meu PlayStation 1, clássico de PlayStation 1, maravilhoso, que foi esquecido no churrasco até hoje. O primeiro jogo foi muito bom, o segundo foi melhor ainda, cheio de side quests, mas tipo, nada impede dele ter sido um jogo com início, meio e fim e uma continuação. E até hoje eu não sei porque a Capcom faz isso comigo, ela tá fazendo eu sofrer por dentro, por não lançar uma continuação de Mega Man Legends 2, que foi um jogo... Eu joguei. Mega Man Legends Esse eu 2 joguei. foi maravilhoso. Sabe nossa. onde eu parei? Tem uma parte num vilarejo que você tem que responder as perguntas de uma professora num quadro negro. Ai, Deus. E tava tudo em japonês. Como eu ia responder? Eu parei aí. Eu só não prossegui no jogo porque tinha esse trecho. Vou te contar duas coisas. Esse trecho ele é totalmente opcional e ele tem 4 partes diferentes. Você tá mentindo que é opcional. É opcional. Eu não precisava... Não. Nossa. Tu tem a Eu do desisti meio. do jogo por nada. Mas era criança, sabe? Tipo, não tinha essas noções, assim. Não tinha nem internet em casa, gente. É um jogo muito bom, tem uma gameplay maravilhosa, tem Concordo. história, tem um gancho que me fez gostar de Mega Man, porque eu não gostava de Mega Man por Pois causa é. dos jogos X. É exatamente a mesma coisa que eu sinto. A gente joga, a gente vê o pessoal jogando Porque- empolgado. Ai, arcade, Mega Man X, a X11. Eu não ele gosto. não é de plataforma, né? Ele tem aquela câmera 3D atrás do personagem. Eu acho muito genial aquilo. E é um pecado muito grande da Capcom não trazer uma continuação desse jogo. Concordo. Ponto. Conta pra gente quais são os jogos que você gostaria que ganhasse em sequência aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal do Dark, eu vou deixar aí nos cards o canalzinho dele. Me seguir no Instagram, sou José no Controle em todo lugar. E é isso, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!